Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar de um tema que parece simples, mas é fundamental para quem quer aprender de verdade. É sobre repetição consistente. Tenho percebido que muita gente quer aprender rápido, quer assistir um vídeo e já entender tudo, mas o nosso cérebro não funciona assim. A verdade é que aprender exige repetir, e repetir muito. Mas eu tenho percebido também que muita gente tem falado isso de forma honesta, sem vender alguma solução milagrosa. E hoje eu quero explicar porque repetição é algo que funciona e tão importante como você pode aplicar isso aos seus estudos. Você já deve ter ouvido essa palavra, neuroplasticidade. Neuroplasticidade é basicamente a forma do nosso cérebro se reorganizar, formando novas conexões através da experiência e do aprendizado. E olha, isso não acontece só porque a gente quer. Isso acontece porque a gente pratica, quando a gente repete e quando a gente insiste. Por exemplo, um estudo feito em 1995 mostrou que músicos profissionais desenvolvem áreas cerebrais maiores associadas ao movimento dos dedos. Mas por quê? Porque eles passaram anos repetindo os mesmos movimentos. Ou seja, não é só talento, é repetição. E o cérebro deles se adaptou ao que eles mais faziam. Agora, por que repetir é tão importante? Quando a gente repete algo, conseguimos consolidar aquela memória. Existe um conceito chamado de consolidação da memória, que é basicamente o processo de transformar uma informação temporária em uma memória a longo prazo. E quem fala bastante sobre isso é o pesquisador James. E mais, tem um fenômeno chamado de efeito de espaçamento. Ou seja, quando nós distribuímos a repetição ao longo do tempo, nós aprendemos melhor. Isso quer dizer que não é muito eficaz quando, por exemplo, você estuda tudo na véspera de uma prova importante. E esse efeito foi comprovado em um estudo em 2006. Eles mostram que revisar estudos com intervalos melhora a retenção muito mais do que fazer apenas uma única maratona de estudo. E um ponto que eu vejo poucas pessoas na internet falando é que quando a gente repete um processo, as conexões neurais se fortalecem. Elas criam uma espécie de isolamento chamado de mielina. E isso faz com que a informação passe mais rápido, com menos esforço. Então, quando você repete um processo, é como se você estivesse treinando o seu cérebro para ele ficar mais eficiente. Só tem um detalhe: não basta repetir de qualquer jeito. O erro que muita gente comete é estudar de forma passiva. Por exemplo, só assistir aula, só ouvir alguém explicar. E é como se o nosso cérebro precisasse se esforçar para recuperar uma informação. E é o que os cientistas chamam de prática ativa. Tem um estudo muito legal, que também foi feito em 2006, que mostra que testar-se é muito mais eficiente do que um estudo passivo. Ou seja, não adianta só ler o resumo. Você precisa se desafiar, tentar lembrar, explicar com as suas palavras, responder a perguntas. Beleza, mas como colocar isso em prática? Eu, particularmente, gosto muito de 3 estratégias. Primeira, repetição espaçada. Ou mesmo dá para usar aplicativos, ou mesmo fazer revisões periódicas conforme a sua agenda. Segunda, técnica de Feynman, que basicamente é, você estuda e depois tenta explicar isso como se fosse um professor. E isso é muito bom, porque te ajuda a organizar o seu pensamento. Terceira, estudo ativo. Responder questões, fazer mapas mentais, criar exemplos próprios. E olha, muito cuidado com a falsa sensação de estudo, que é aquela sensação que você passou horas se dedicando, que você aprendeu só porque você entendeu uma vez. Eu já caí muito nisso. E olha, até hoje eu tenho que me policiar contra isso. Mas tem uma diferença aí. Entender não é aprender. Aprender é lembrar amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Por isso que repetir é essencial. E eu sei que repetir, gente, pode ser chato e às vezes dá vontade só de entender o que é novo e o que parece ser mais fácil de pegar. Mas na verdade a aprendizagem real só acontece nessa zona de repetição. E eu também quero dizer que nessa zona de desconforto. E se tá difícil,
sinal que o seu cérebro está tentando se adaptar. E que às vezes vai ser necessário a gente treinar até essa exaustão. E isso é bom. E repetir não quer dizer que você não entende as coisas. Significa que você está treinando e fortalecendo as conexões neurais. E isso vale para tudo. Estudo, música, esporte. Então a melhor maneira vai ser você aceitar que essa parte do desconforto faz parte do processo de aprendizagem profunda. E para finalizar, eu quero reforçar que a neuroplasticidade não é uma técnica milagrosa ou uma espécie de superpoder que a gente ativa do nada. Não. É um processo biológico que depende do seu esforço, da sua constância, da sua insistência, da sua saúde. Por isso, da próxima vez que você estiver pensando, entendi, não preciso mais estudar. Não, tá errado. Lembra, você não aprendeu até você repetir com facilidade. E agora eu quero te ouvir. O que você está tentando aprender e o que você está praticando, aplicando como repetição? Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também está nessa jornada de aprender de verdade. É isso. Tchau, tchau.